Te agradeço, Senhor, por tudo, Deus. O Senhor está fazendo nesse lugar, Pai. Vai usando cada um dos servos, levita, cantora, missionária da tua casa, Pai. Essa noite, Pai, teu servo vai deixar a palavra essa noite, Pai. Eu entrego na tua mão, em nome de Jesus. Pode deixar África do Sul, Norte, Nordeste, nação com nação, Pai. Vai dando uma noite abençoada na vida de cada servo, Pai. É noite de libertação, é noite de já. Eu quero, Senhor. O Senhor está no controle de tudo na minha vida, da minha história. Faça a tua vontade. É a sua vontade, não é a minha vontade, mas é a sua vontade, Deus. Vai ser pegando papel de baixo, botando em cima, assinando caneta de ouro, dando vitória por teus servos, Pai. E eu que o Senhor vai fazer o impossível acontecer nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Não é meu jeito, não é meu jeito. Mas o seu jeito de fazer, eu vou agradecer, Pai. Faça que ninguém pode fazer, Senhor. Agora é teu tudo para ti, Senhor. É para ti, Pai. É para ti, todo no nome de Jesus. Eu quero, o Senhor está no controle. O Senhor está no barco. O Senhor está no recinto, Pai. Vai, Senhor, salvando, vai curando, vai batizando, vai enchendo. Vai, Senhor, fazendo a obra essa noite, Pai. É noite de já. É Deus de resposta. Faça a tua vontade nesse lugar, Pai. Faça que ninguém pode fazer, Senhor. Mas, Senhor, entre e fecha a palavra essa noite, Pai. Vai, Senhor, protegendo. Vai, Senhor, fazendo. Vai dando vitória. Vai agir. O Senhor vai impossível acontecer. Em nome de Jesus, faça impossível acontecer essa noite. Seja a noite de resposta da vida de cada um. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está no controle. Nesse lugar, Pai, é a tua presença. É a tua presença nesse lugar. É a presença do Senhor. Faça em você. Pode cada criança, jovem, cada mulher de Deus. Senhor, essa noite seja uma noite de já. Vai, Senhor, salvando. Deus, pode já África do Sul, Deus. Vai lá, Senhor. Vai fazendo, Pai. Eu não posso fazer. Vai lá, Deus, naquela cidade agora, Pai. Em nome de Jesus, essa noite se tornou de resposta. E eu quero, Senhor, vai dando resposta. Os teus servos estão aqui, Pai. Agora, Pai. Em nome de Jesus, receba em força, receba em graça. Glória a Deus. Eu te agradeço, Senhor, essa noite que o Senhor está no controle, no bar, no exílio, essa noite. Em nome de Jesus, podes cada um, Senhor. Está precisando de uma resposta, de um sinal. Essa noite, Jesus vai fazer, está fazendo impossível acontecer. Em nome de Jesus, receba aí força, alegria, sonolência, sonho, o seu evangelho. Jesus te ama, Jesus te põe na sua vida. Ele é o dono de tudo na sua vida. Creia, Deus está no controle da sua história. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Já te peço, Senhor. É os exemplos nesse lugar, Pai. É os 300, eu chama. É os 300, é os tocha. É os tocha. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
à vontade, irmão. Pai do Senhor. Amém. Tá dando para me ouvir? Dá sim. Tá? Glória a Deus. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus a todos. Peço aos irmãos que compartilhem essa live com mais alguém que possa ouvir a palavra de Deus. Amém. Eu vou aqui compartilhar com alguns irmãos. Para que os irmãos que compartilham. Amém. Já vou dar sua mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Copo da audiência, não se quer ver. Copo da audiência. Meus irmãos, tá chiando. Obrigadinho. Luísa, eu acredito que seja teu microfone de algum fundo. O fundo musical tá bem baixinho. Eu acho que seja o teu microfone. Ele tá chiando. O irmão tá dizendo que tá chiando, mas vamos lá. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa rica oportunidade que o Senhor tem me concedido. Amém. A irmã Luísa tem me convidado já faz um bom tempo. E por conta da correria, dos afazeres na congregação, eu não tive tempo de participar da live dela, que ela sempre tinha me convidado também. Aí eu disse, ela enviou o convite, eu disse, agora eu vou agendar um dia com ela e vou participar da live dela assim, em nome de Jesus. E Deus me concedeu essa oportunidade de estar entrando hoje aqui para falar um pouco do amor do Senhor. Pai do Senhor Edivaldo, presbítero Edivaldo, Pai do Senhor Jesus. Meus irmãos, epístola do apóstolo Paulo a Filemon, versículo de número 10. Epístola do apóstolo Paulo a Filemon, versículo de número 10. Por que versículo 10? Porque o livro de Filemon, ele não tem capítulo. Ele só tem verso. Eu vou ler apenas um versículo para iniciar a mensagem, né? Para que não se estique muito por conta do horário. Amém, meus irmãos? Filemon, versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, eu percebi que toda vez, irmãos, que eu entro numa live ou vou fazer live aqui, eu moro em cima, né? Moro em casa de primeiro andar. Os animais têm uns bichos aqui que começam a se agitar, mesmo na hora que eu começo a iniciar a palavra de Deus. Pai do Senhor, minha mãe na fé, irmã Júnior, Pai do Senhor Jesus para a sua vida. Amém?
Diz assim, irmãos, a palavra de Deus, versículo 10 do livro de Filemão. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Amém? Meus irmãos, tinha orado a Deus para trazer uma palavra para os irmãos e o Senhor colocou no meu coração esse texto sagrado. A Bíblia vai dizer que Filemão, ele era um homem rico. E ele tinha muitos escravos ao seu serviço. Filemão, ele morava em uma região a qual ficava na Ásia Menor, próximo a um vale por nome de Vale do Rio Lico, em uma cidade por nome de Colossos. Colossos era uma cidade que ficava próxima a Laodiceia e Apocalipse, e uma cidade por nome de Hierápolis. A cidade de Colossos era uma cidade que as águas termais da cidade de Colossos era uma água da temperatura quente. E alguns irmãos que chegavam na cidade de Colossos, eles iam tomar banho nessas águas para tratar-se de dores nas articulações, dores no corpo. E Filemão, ele morava na cidade de Colossos. Essa carta, quando ela vai ser destinada e escrita para Filemão, né? Foi escrita no ano 61 depois de Cristo. A Bíblia diz que a igreja de Colossense foi fundada através do apóstolo Paulo. E por ele pregar a palavra de Deus, ele ganha este homem por nome de Filemão para Cristo. E Paulo vai ensinar, Paulo vai doutrinar, Paulo vai mostrar a ele o verdadeiro evangelho de Cristo por intermédio das Escrituras. Chegou um período que eles começaram a cultuar na casa de Filemão. E os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, ele era um homem influente por conta do Espírito de Deus que habitava sobre a vida dele. Minha irmã Luísa, ele anunciava o evangelho na casa de Filemão e lá dentro Deus, por intermédio da palavra, deixava os seus sinais. E nisso, o apóstolo Paulo, ele ganha Filemão para Jesus Cristo e ele se torna um homem fiel e temente a Deus. Mas Filemão, ele tinha
um escravo por nome de Onésimo. Esse Onésimo chegou um período que ele roubou, ele furtou o seu senhor Filemão. E naquela época, quem furtasse, né, roubasse alguma coisa do seu senhor, do seu rei, ele ia ser penalizado com nada mais, nada menos, com a pena de morte. Pai do Senhor, minha dirigente Edja. E ao furtar, ele fica com medo. O que é que ele vai fazer? Ele vai fugir. Martinho Lutero, ele, expressando uma vez, ele disse assim, que todos nós somos um Onésimo da vida. Por quê? Porque vivemos fugindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar que o servo de Deus, ele sempre foge? Nem todos, sempre foge. Tem algumas exceções do chamado de Deus na vida dele. Deus diz, eu quero você aqui. E ele é tipo um Jonas da vida. Então, quando ele rouba o seu senhor, ele vai para Roma, ele chega em Roma foragido. E em Roma, ele vai preso. Quando ele vai preso, ele vai se deparar dentro de uma cadeia, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. A gente observa que todas as cartas de Paulo, ele sempre vai escrever em um momento de dificuldade. Porque é bem verdade que a gente só se aproxima de Deus quando o nó ele está apertando. Quando o céu está de brigadeiro, a gente não liga para nada. A gente não ora, a gente não lê Bíblia, a gente não estuda, a gente não se consagra. Quando está tudo bem, o céu está de brigadeiro, a gente não se preocupa muito com as coisas de Deus. E isso é um perigo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu as suas cartas em momentos de luta, em momentos de dificuldade. Amém. Pai do Senhor a todos que estão chegando agora. Então o apóstolo Paulo, ele escreve as suas cartas em momentos de luta, em momentos de batalha. É bem verdade que o Senhor, ele começa a extrair algo de nós quando a gente está num aperto. Glória a Deus, aleluia. Ninguém chega em um culto, ninguém chega na congregação para dizer assim, hoje eu vim agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para mim, por minha família, por estar tudo na santa paz de Deus. É muito difícil. Geralmente, a mulher e o homem só chega na congregação quando está só os pedaços. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Aí só restou o quê? O pai. Que por incrível que pareça, ele sempre está de braços abertos para nos receber. É igual o filho pródigo. Meu irmão Marco. É igual o filho pródigo. Ele vai gastar tudo, desfaz de tudo aquilo que o pai dele tinha, porque não era dele ainda a herança. Quando ele pede, ele está sepultando o pai dele praticamente vivo. E quando ele volta, o pai está de braços abertos, dizendo, meu filho, eu vou matar aqui animais para a gente comer e vou dar uma festa.
Então o pai sempre está de braços abertos. Quando ele está dentro da prisão, ele vai ouvir o apóstolo Paulo pregar o evangelho dentro de uma prisão, lá em Roma. Sabe o que é que vai acontecer? Ele se converte, porque a pregação de Paulo não tinha meio termo. Ele pregava o caminho do céu. Ele pregava o Cristo que habitava dentro dele. Realmente houve uma metanoia de Deus na vida do apóstolo Paulo, quando o Senhor marcou encontro com ele no caminho de Damasco, em Atos, capítulo de número 9, do versículo de número 4 em diante. O evangelho verdadeiramente entrou dentro da vida do apóstolo Paulo. E eu quero ser bem sincero aqui com os irmãos, que infelizmente tem pessoas que o evangelho ainda não entrou dentro dele. Uma certa vez o apóstolo Paulo disse assim: seja os meus imitadores, como eu fui de Cristo. Porque ele estava dizendo, eu verdadeiramente, eu sei o que é o evangelho, eu sou uma cópia de Cristo, porque ele viveu o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Quando ele prega e o escravo por nome de Onésimo, ele se converte, ao passar do tempo ele chama Paulo para se confessar. Ele diz, olha Paulo, eu agora sou cristão, eu agora mudei, eu sou uma nova criatura, eu não pertenço mais a esse mundo, e eu tenho algo para te dizer. Glória a Deus, aleluia. Eu furtei o meu Senhor quando eu ainda estava dentro da casa dele. O nome do meu Senhor se chama Filemon. Quando Paulo escuta o nome de Filemon, ele disse, eu estou em casa. Porque Paulo cultuava com ele em Colossos. Foi por isso que ele fez a epístola aos Colossenses, porque da onde iniciou o ponto de pregação foi aonde construíram a igreja. A igreja de Colossenses. Era onde Filemon morava, em Colossos. Então, quando ele foge de Colossos para Roma, que ele aceita o Senhor, ele chama Paulo, porque tem algo, muitas vezes, que incomoda a gente. Fica corroendo por dentro. E uma hora ou outra a gente precisa confessar. A gente precisa abrir a boca e dizer, olhe, eu estou na presença, eu aceitei o Senhor, mas tem algo que me incomoda, tem algo que mexe dentro de mim e eu preciso desabafar, eu preciso dizer para que eu não venha morrer. Quando ele fala de Filemon, o apóstolo Paulo diz assim para ele, eu vou escrever uma carta para Filemon. O que me chama a atenção é o modo que foi escrito a carta. Isso é uma carta pessoal de Paulo para Filemon. Primeiro ele sauda com a santa paz o seu irmão em Cristo. E depois ele diz que vai enviar o escravo novamente até ele. Mas ele vai detalhar na carta dizendo assim,
quando Onésimo chegar na tua casa, recebe ele como se fosse eu que estivesse chegando nos teus aposentos. Olha para aí. Filemon era amiguíssimo do apóstolo Paulo. E se ele pede para Filemon receber Onésimo como se fosse ele, com certeza ia ter banquete. Com certeza ia ter roupa nova. Com certeza ia ter uma boa recepção. Com certeza naquele dia ia haver festa. E Paulo agora ainda vai dizer, olha, se não for pedir muito, não aceita ele como escravo, não. Aceita ele como teu irmão em Cristo. E se não for pedir muito, dá a carta de alforria a ele, perdoa ele e manda ele embora. Isso é um exemplo de um cristão que o evangelho verdadeiramente entrou dentro dele. Porque, meus irmãos, quando a gente diz assim, Deus conhece o meu coração e Ele sabe de tudo. Sim, realmente, Deus ele conhece os nossos corações. Mas a atitude de Filemon foi uma atitude de um cristão verdadeiramente transformado. Porque primeiro ele vai perdoá-lo. Você sabe o que é mexer, irmão, naquilo que é seu? Pense comigo agora. Você aí, imagine agora comigo. Pense comigo. Tu tem uma pessoa trabalhando dentro da tua casa, comendo na tua mesa, recebendo o teu dinheiro pelos afazeres que ela ou ele vem fazendo, e no final das contas essa pessoa mexer no que é teu. E quando tu procurar ela, o canto mais limpo do mundo, tu colocar a mão na cabeça e dizer, fui roubado. Mexeram no meu cofre, levaram minhas joias, levaram o meu dinheiro. Como é que você ia se sentir? Lembre-se que a nossa natureza adâmica, o velho homem, a velha mulher, o velho homem que diz, não, eu peço 2 minutos a Jesus e resolvo no braço. A velha mulher que, se eu pegar eu dou um bale que fecho, eu rodo a baiana. Lembre-se que a velha natureza, a natureza adâmica, o velho homem e a velha mulher, a qualquer momento pode acordar. Porque não está morto, não, e nem está num sono profundo, está dormindo um sono que, se cair um alfinete, ele acorda. Mexeu no que é teu. Chega o camarada lá, ó. Quando ele abre, é o escravo dele. Já estava preso. Agora só que o evangelho, o Cristo, ele encontrou dentro de uma prisão, foi transformado mediante a palavra, o evangelho entrou, e quem instruiu aquele homem
foi o mesmo que instruiu o senhor dele. Então, quando ele dá a carta e relata que ia enviar o escravo, diz: quando ele chegar aí, por favor, eu vou fazer uma analogia aqui rápida. Quando ele chegar aí, por favor, receba ele como se fosse eu, porque tu é crente, tu é transformado, tu não é qualquer um não, tu teme a Deus, tu tem as marcas de Cristo, tu carrega o evangelho dentro de ti. Quando ele chegar aí, recebe ele como se fosse eu. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza, houve banquete. Porque o apóstolo Paulo era assim com ele. Era irmãos, pastor Moab, Pai do Senhor, tocha de fogo. Receba ele como se fosse eu. Não receba ele como um escravo, não. E outra, manda ele embora, dá a carta de euforia a ele, para ele ser liberto. Irmãos, Glória a Deus, aleluia. a Bíblia vai dizer que ele lê a carta e ele começa a chorar. Tá o escravo que roubou. E ele lê na carta e, ao mesmo tempo, Filemão chorando. Por quê? Porque ele viu que uma pessoa que furtou, que tirou o que era dele, o Deus que ele servia, alcançou essa pessoa e transformou a sua vida. Porque hoje tem pessoas que saíram da casa do seu Senhor, foram embora por algo que cometeu e não pretende voltar com medo das consequências. Ele está dizendo, quem saiu da casa do Senhor, quem cometeu algo e foi para longe, ele está dizendo, o evangelho vai alcançar, a pessoa vai voltar, vai se reconciliar com seu Senhor e vai ter uma oportunidade de vida. Porque ele está dizendo, eu sou Deus de oportunidade. É eu que perdoo o ser humano. Se é eu e você, embora que a gente diga que vai perdoar, sempre fica aquelas faíscas e a gente trinca por frações de segundos, a gente trinca os dentes dizendo, se eu não fosse cristão. Aí Deus diz, rapaz, o evangelho te alcançou. Deixa falar mal de você. Deixa te venderem. Deixam jogar em pedra. Deixam levantar calúnia. Mas sua hora vai chegar. Querendo o diabo ou não. Quando ele vai voltar, quando ele pega a carta, ele disse logo, o homem está vindo transformado mediante a palavra, está vindo cheio de Deus, e ele quer o meu perdão, vou liberar. Por quê? Porque o evangelho estava dentro, irmãos. Da vida daquele homem. A Bíblia diz que o apóstolo Aleluia, Paulo glória a Deus. enfatizou. Pai do Senhor, meu pastor Romerito. Homem de Deus, Pai do Senhor. Vamos marcar uma live aí na sexta-feira para a gente conversar um pouco de Jesus Cristo. Ele diz, peço-te. E ainda chamou Onésimo de filho.
Disse: aquele que eu gerei dentro das prisões, foi aqui onde ele se converteu. Receba ele como se fosse eu. Não aceite ele mais como escravo, mas sim como teu irmão em Cristo. Dê a carta de alforria para ele ir embora. E aquele homem leu a carta e fez o que era certo. Liberou o perdão e mandou aquele homem ir embora. Seguir a vida dele, transformado e mudado o caráter. Porque, meus irmãos, dom não é caráter. Pode ser o missionário Lucas. Dom não é caráter. Existia um obreiro, não vou dizer nosso, porque na época eu era auxiliar junto com ele. Amém, vamos orar sim. Que ele tinha um dom maravilhoso. O camarada cantava igual um passarinho, irmão. E ele só esperava chegar o período do carnaval. Quando chegava o carnaval, ele aqui, ó. O negócio estava tão assim que quando chegava o período do carnaval, os irmãos iam: pastor presidente, fulano, ó, tá chegando o carnaval. O pastor botava a mão na cabeça. Meu Deus. Quando chegava o carnaval, cadê o irmão na congregação? Tinha o dom. E várias vezes, acabava o carnaval, ele voltava triste, cabisbaixo, chorando, era disciplinado. Quando ele estava se emendando, o carnaval do outro ano já estava na porta, ele aqui, ó. Aí uma certa vez, Deus tomou um irmão na congregação para ele. E disse assim: eu vou pôr limite em você. Assim como eu coloquei limite nas águas para ela não avançar, eu vou colocar limite em você. Ele foi e voltou. Mas, ao passar do tempo, ele começou a se sentir mal. Começou a dar umas agonias nele, sabe? Passa mal, vai para lá, vem para cá, vão fazer os exames. E através dos exames dele, ele descobriu que ele era mais um soro positivo. Contraiu o vírus do HIV, mais conhecido como AIDS. E agora? Fica até difícil de dar glória, né? Até nos comentários, né, irmão? Nesse momento acaba a glória, acaba a aleluia, acaba o Pentecoste, acaba tudo.
Porque dom não é caráter. Tem gente aqui no Instagram que tem dom, mas não tem caráter. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu digo e repito sempre, há uma diferença. Não sei nem se ele está aí. Deixa eu ver se o pastor Romero está aí. Tá, não. Há uma diferença, irmãos, de quem congrega, de quem participa de uma escola dominical. Há uma diferença quem tem um pastor para puxar as orelhas de uns crentes rebeldes, uns crentes ruins, que só quer fazer o que quer. Aí o camarada chega aqui, eu sou pastor. Tu viesse de onde? Benção de Deus. Quem foi que te consagrou? Quem é o pastor? Quem é teu pastor? Ninguém sabe de nada. Ser pastor de internet é muito fácil, irmão. É só ligar a câmera aqui, ler 2, 3 versículos, dizer que está vendo um anjo, né? Os irmãos, eu acho que os irmãos viram os meus stories hoje e viram que eu mandei só um recado. Quem tomar para si, posso fazer nada, porque eu não tenho medo, irmão. Não tenho medo de nada. São os caras manipulador, que pegam uns coitados que não conhecem a Bíblia, desavisado, que também não congrega, porque quem congrega não cai nessas patifarias não, irmão. Quem congrega conhece a voz do seu pastor de verdade, que é aquele que está lá em cima. Aí vem falar de voto aqui. E o absurdo é o camarada dizer que a família só vai ser liberta só para quem ama a família. Eu falo, sabe por quê? Porque ele sempre entra com o perfil falso aí, não dá a cara a tapa para entrar e falar. Porque quando eu entro com o meu perfil. Vou lá, escuto, certo? Não agrido ninguém, não cometo nada, mas só a presença da pessoa, minha dirigente Edna, incomoda. Eu queria saber o porquê. Nada mais, nada menos do que o diabo. E dizer que tua família só vai ser abençoada e liberta. Só quem ama a família vai fazer esse voto. Chama fulano lá no privado. Trabalhar, irmão. Vai seguir o que a Bíblia diz. Comerás, olha, no suor do teu rosto. Às vezes até tem um dom, sabe, irmão? Mas não tem caráter. É um mau caráter. E fica assombrado, assustado quando os homens de Deus realmente entram na live que ele está mexendo o caldeirão ali da bruxa, porque de Deus não tem nada, irmão. Eu nem tenho medo de dizer. Aquilo que Deus, meus irmãos, aonde Deus não habita, onde Deus não está, eu não tenho medo nenhum de falar e de meter a espada, porque o evangelho da verdade é o evangelho que liberta. O homem estava dentro de uma prisão, irmão. E o outro também estava preso por pregar o evangelho. Minha irmã Vanusa Cavalcante. Um estava preso porque roubou e o outro estava preso porque pregava o evangelho. Aí ele olhou para o camarada assim e fez: tá fazendo o que aqui? Tu sabe que Jesus te ama. Tu sabe que Jesus tem um plano na tua vida.
Ele quer mudar teu caráter. Ele quer mudar tua vida. O evangelho genuíno, o Senhor quer entrar dentro de ti. O camarada cai em lágrimas, eu quero esse Jesus que tu tanto fala. Aí Deus transforma ele dentro de uma prisão. De vez da vida dele virar, ele pega, Deus vira a vida dele de cabeça para baixo, sacoleja ele, tira tudo que não presta, os carrapichos todinho, e manda ele de volta para onde ele veio. Diz: olha, primeiro tu vai ter, porque o cristão, quando ele se converte, ele tem que tratar logo os assuntos pendentes. Ele tem crente que se converte, irmão, se converteu, mas tem assunto pendente que ele precisa resolver, e ele está achando que só porque se converteu, ele não tem que ir lá pedir um perdão, ele não tem que pagar a dívida, ele não tem que fazer o que ele tem que fazer. Não, depois que se converteu, se tu tomar cachaça, se tu tirar a maior onda, se tu matava, roubava, se prostituía, tu tem que ir até um determinado lugar e resolver a tua vida como cristão. Porque não é só aceitei Jesus, o Senhor perdoou meus pecados, glória, aleluia. Mas se tu tiver pendência, tu tem que ir lá, se organizar. A Bíblia diz que ele foi liberto de uma vez por todas. Mas lembre-se que ele saiu primeiro da prisão, ou seja, ele foi liberto das prisões que prendia ele, e depois ele foi liberto para fazer a obra de Deus aos quatro cantos da terra. A igreja precisa estar atenta aos falsos profetas, live de pix usado. Kalina. Mas a igreja, para estar atenta, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa estar em constante oração. Que é onde, irmã Kalina, a igreja mais sofre. É porque não queremos mais orar. E quando se ajoelhamos, minha irmã Luísa, a gente só se ajoelha para pedir. Porque se eu fizer uma pergunta aqui, quem ora? Eu acredito que quase todos vão dizer eu. Mas qual é a sua oração? Infelizmente vivemos no meio manipulação emocional, usando pessoas hoje passando por situações. Minha irmã Liliane. É isso mesmo. Por quê? Quando eu disser quem ora, todo mundo vai dizer eu. Mas qual é a sua oração? Porque existe oração para pedir, existe oração de agradecimento, existe orações de pedido de perdão, existe orações de glorificar o nome de Deus, de louvar o nome do Senhor. Existem vários tipos de oração. Hoje a minha oração é para louvar, enaltecer o nome de Deus. Aí você começa. Toda honra, toda glória, todo louvor. O Senhor merece, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel. Aí você vai embora. Mas hoje a igreja, que somos nós, se ajoelha, Senhor, me dê. Senhor, eu quero. Senhor, faça. Aí a pergunta é: como é que está a tua obra diante de Deus?
Porque ir para culto não é fazer obra. Participar de live, muito menos, não é fazer obra. Isso aqui é um momento. É um momento a qual a irmã mandou uma mensagem para mim. Irmão, o senhor pode participar de uma live? O senhor pode trazer uma mensagem? Eu digo, posso, irmã. Isso aqui é um momento. Daqui a pouco a tela faz isso, ó. Se apaga. Aí a gente vai o quê? Para a realidade. Porque o nosso ministério, as nossas obras, não está em quatro paredes. Agora, preste bem atenção. Eu não estou mandando você abandonar os dias de culto e os trabalhos na congregação, não. Que isso vai agregar a tua vida diante de Deus. Por quê? O culto é um momento. São 2 horas. Cada um vai louvar, ter suas oportunidades, minha dirigente. Agradecer. Quando acaba ali, qual é a maior parte do teu tempo? No trabalho. Mas, infelizmente, tem pessoas que quando chegam no trabalho, tem gente lá que nem sabe que ele é cristão. Por quê? Porque a identidade dele não condiz com o que ele faz no trabalho. A maioria do teu tempo é onde? Nos afazeres de casa. Então, a tua vida com Deus é depois que tu passa da porta para fora da congregação. Aí começa a tua vida com Deus, porque o culto é um momento e ele vai se acabar. São 2 horas só. Ali todo mundo é bom, irmão. Ali todo mundo é a cocadinha de sal. Bota logo o terno, a gravata aqui, o vestido lá embaixo. Oxe! Cada um que chega que quer dar o melhor. E quando vê a igreja assim, ó, aí é que ele quer pregar mesmo que o fogo descer. Aí é que ela quer abrir a garganta, parecendo um rouxinol. Mas eu quero ver depois das portas. Quando ela se fechar e você sair. Aí começa. Aí começa, irmão. A salvação, minha dirigente Juliana, a Bíblia diz que é tomada à força. Tomar a força é arrancar com muita força. É luta. É briga. E todo dia você tem que matar um leão. Todo dia tu tem que lutar contra a tua carne. A gente teve uma lição aqui da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, que já estava acabando. Se tem alguns irmãos que acompanham a Escola Dominical, porque eu já vou falar, irmão. Eu estou na live aqui, eu já vou falar. Os irmãos sabem como é que eu prego aqui. Prego não, converso com os irmãos, né? A igreja que tem um pastor, um líder, que ele não ativa uma escola bíblica dominical no ministério dele, esse pastor aí está precisando, irmão, abrir os olhos. Porque tem obreiro. E se tem obreiro, se ele quis o cargo, ele quis o óleo, ele quis a cadeira, ele quer trabalhar. Pega ele e diz, olha, irmão, tu vai assumir a escola dominical. Eu não, pastor, Porque todo dia tu vai ter que ler revista. Todo dia tu vai ter que pesquisar. Todo dia tu vai ler até chegar o domingo para tu passar alguma coisa para os irmãos. Porque se tu pega um irmão mais esperto, atento em tudo, ele faz uma pergunta, o camarada começa a gaguejar. Quando vem as perguntas quentes, eu digo logo, olha, se eu não souber responder hoje, próximo domingo eu trago sua resposta. Mas você não fica sem resposta, não. Mas graças
a Deus, as perguntas são bem contundentes à temática, ao assunto que está sendo dito ali. E eu aprendo com eles e eles aprendem comigo. E assim vice-versa. E sai todo mundo feliz. Então, irmãos, a obra é muito mais além do que sentar numa cadeira e ir ao culto. A obra de Deus, ela requer dedicação. E às vezes a gente precisa tirar a força da fraqueza. Porque é uma luta, como eu disse aqui. Teve a lição passada, uma lição... Deixa eu ver se está por aqui. Os inimigos do cristão. Diabo, a carne e o mundo. Esses aí são os verdadeiros inimigos, meu e seu. Os inimigos do cristão. Essa lição aqui foi terrível, irmão. A Bíblia diz, em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 25 e 26, se vivemos no Espírito, andamos também em Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Irritar um ao outro. Vai chegar um momento que você vai se deparar com um irmão que ele não está bem, o dia dele não foi muito bom. E você precisa entender esse irmão, porque cada um tem um dia e o camarada está pelo avesso. Você não vai conviver com o irmão 10 anos da vida do irmão, o irmão vai estar assim, ó, mostrando os dentes para você, não. Vai chegar um dia que ele não vai querer assunto com ninguém. E ele está no direito dele, irmão. Sim, irmão, o que é que isso tem a ver? Aí é onde entra o diabo. O irmão chega num dia mal. Aí a irmã abençoada, o irmão. Rapaz, fulano. Tu viste a cara da irmã. Misericórdia. Misericórdia você que não está orando por ela. Porque só quem sabe o que ela está passando é ela e Deus. É ela e Deus. Teve uma lição de uma revista que tinha um tema que dizia assim: como conviver com o indiferente. Você sabe qual é o irmão indiferente? É aquele que você está dizendo aqui a ele, ó, isso aqui é um potezinho de Vick. E ele olha assim, ó. Não, irmão. Isso aqui é um batom garoto. E eu vou comer. Nada que você diz a ele, ele absorve e concorda com você. É aquele irmão do contra. Esse é chamado indiferente.
Como conviver? Conviver. Se juntar, dialogar. Aí vai para a resposta. Como conviver com o indiferente? A resposta era suportando. Ou seja, temos que suportar os irmãos que estão do nosso lado. Temos que suportar. Porque se você não suporta seu irmão, se você aborrece o seu irmão, a Bíblia diz que você está em trevas. Eu sempre digo, irmão, o céu não é ali na esquina, não. Para chegar lá, há muita exigência. E às vezes a exigência está embaixo do nosso nariz e a gente não está vendo. Eu já fui uma pessoa, como é que eu posso dizer? Eu já fui um crente mequetrefe, irmão. Mas a Bíblia irmã Kalina, suportar. Tem que suportar. Mas a Bíblia, ela vem, ela não me ensinou não, ela vem todos os dias me ensinando a ser um servo melhor. Porque quando eu entendi, quando eu examino as escrituras, eu não examino ela para pregar, eu examino para ela mudar algo dentro de mim para depois eu passar para os irmãos. Minha dirigente, mequetrefe, já fui. Já fui, não tenho medo de dizer não, sabe por quê? Porque torneira apertada demais, tem vazamento. Porque eu vejo aqui os super crentes que vem dizer que tudo é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. E quando a gente fala muito a Bíblia, chama a gente de religioso. São religiosos, se estuda tanto que o espírito já foi-se embora, aí só tem só a letra. Vai nessa. Vai nessa. E de vez em quando cai umas informações do céu, aí eu tenho que pegar. Irmãos, tinha um obreiro nosso que uma vez ele foi olhar a escala de pregação. Ele disse assim: oxe, quem vai pregar no domingo é o padre. Comigo. Porque ele grita demais e eu prefiro falar para que o povo entenda. Porque da forma que eu estou falando com vocês aqui, é da forma que eu prego. Agora, de vez em quando, Jesus dá uma sacudida. E tem pessoas aqui na live que não deixam mentir. De vez em quando, Jesus saculeja, a gente dá uns pulos, dá uns glória, uns brados. Não é a forma que você vai pregar. É a forma que você vai transmitir para que a pessoa entenda o que você está falando. Não é que nem um desequilibrado, uma desequilibrada, gritando, rodando dentro da igreja, batendo, quebrando tudo. Irmão, o senhor não crê não? Eu acredito. A nossa congregação é uma congregação pentecostal que acredita nos movimentos do Espírito. Mas que haja ordem e decência. E que venha com fundamento dentro da palavra de Deus. Então a transformação, ela vem por intermédio da palavra. Ela vem por intermédio da palavra. Não tem transformação fora da palavra, não. Se alguém apresentar a você qualquer tipo de transformação que não venha dentro da palavra,
essa transformação aí, ela não é verdadeira. Vai chegar uma hora que o nó vai apertar e o beco vai ficar sem saída. Agora, quando a transformação vem dentro da palavra, a pessoa tem coragem. Por quê? Porque ele voltou. Se ele tivesse dúvida do Senhor que ele estava servindo, ele não voltava para a casa de Filemão para pedir perdão. Porque, irmãos, furtar naquela época era cavar sua própria cova. A sentença era de morte. Primeiro, ele voltou com uma carta. Ele não veio de mão vazia. Segundo, ele foi porque sabia que o Cristo que ele servia naquele momento, se ele morresse, ele sabia para onde ia. E terceiro, ele estava voltando para a casa do seu Senhor porque sabia que Filemão era homem de Deus. Então aí não tinha como dar errado. As nossas decisões, quando vem com base na palavra, não tem como dar errado. Guarda essa palavra aí, anote. As nossas decisões, quando vem com base na palavra de Deus, não tem como dar errado. Minha irmã Trajano, Paz do Senhor. Por quê? Existem pessoas que tomaram decisões e lá na frente as decisões que elas tomaram se tornou uma tragédia. O negócio, quando vai dar errado, ele começa a dar sinais. Começa a dar sinais. São o sinal, os sinais são como um flash. E às vezes a gente não consegue enxergar. Para a gente poder discernir, a gente tem que estar no eixo total da oração e do jejum, para que venha o discernimento. Agora tem gente que faz aliança com quem não é para fazer, toma a decisão precipitada. Quando o chicote vem, Senhor, o Senhor não disse que era comigo? Sim, ele disse que era com você, não. Ele é com você. Até o exato momento que você for com ele. Quando você abandonar, ele vai te deixar. Mas, irmão, eu sou cristão. Você já leu o livro Dentro da Igreja e Longe de Deus? Compre e lê esse livro. Porque tem pessoas que estão dentro da congregação, mas está longe de Deus, irmão. Isaías capítulo 1, versículo de número 3. Diz que o boi, ele conhece o seu possuidor, e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não sabe quem eu sou. Ele estava dizendo que os animais obedecem à voz do Criador, porque tudo aquilo que Deus criou obedece à voz dele. Por exemplo, o mar. Ele tem os seus limites. Ele deu ordem aos animais para ir para a arca quando Noé a construiu. Ele deu a ordem para o vento e o mar se aquietar. Ele deu uma ordem a Lúcifer dizendo, olha, tira tudo que é de Jó, faz o que tu quiser, só não toca no espírito, porque o espírito é meu. Então, todo ser que Deus criou obedece a sua voz.
O único que tem dificuldade de obedecer à voz de Deus somos nós, seres humanos. A transformação vem através da palavra. Sem a palavra não tem transformação. Eu sou prova viva, irmão. Eu sou uma prova viva. Já passou uma hora, misericórdia. É rápido demais. Não tem, irmão, transformação se não houver a transformação mediante a palavra. Então guarde essa palavra no seu coração e lembre-se que o escravo Onésimo, ele foi transformado mediante a palavra. Paulo pregou, Paulo anunciou o evangelho de Cristo e ele foi transformado por intermédio da palavra. Irmãos, eu quero ser cheio de Deus. Eu quero entregar revelações. Eu quero entrar no mais profundo da palavra de Deus. Cave. Busque. Tire um tempo para o Senhor. Vai chegar momentos que você vai ter que se abdicar de alguma coisa, irmãos. A gente precisa mudar. O que a gente está dando para o Senhor é bem pouco. Eu disse, Deus, eu preciso mudar. Tá pouco. Eu quero mais. Eu preciso mudar, Senhor. Se não houver a mudança, os céus, ele não vai se abrir na vida de seu ninguém, se não vier a mudança por intermédio da palavra. O céu, ele está com celeiro abarrotados, cheios de coisas celestiais para ser entregue. Mas cadê o preço que ninguém quer pagar? Quer ver uma coisa? O camarada, quando ele está querendo conquistar uma mulher, ele se torna um ator. Ele se torna um ator. Ele oferece o céu e a terra. O bicho insiste tanto até conseguir. E a coitada iludida. Ele se esforça demais. Mesma coisa é quando a gente quer algo do Senhor. E a gente se insistir. Dizer, Deus, eu vou até o fim, mas eu quero sentir, eu quero ver o céu aberto. Se ele não abrir o céu para a tua vida, eu deixo de ser cristão. Eu deixo de anunciar o evangelho, eu deixo de pregar essa palavra aqui, ó. Porque ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Nem adianta. Ora não, jejuma não, lê a Bíblia não. Deixa eu te dizer algo.
Teu ministério é um ministério falido. Tu não tem nada de Deus para entregar a ninguém. Pode esquecer. Não ora. Não lê Bíblia. Não jejuma. Tu tem o que para entregar? Tu tem o que para dar para quem está morrendo? É um ministério falido. É só a lata batendo. Por quê? Às vezes eu vejo muita zoada aqui, sabe? Zoada demais. Se pegar duas latas, uma cheia e a outra vazia. Joga as duas no chão. Qual é que vai mais fazer barulho? A que tá cheia ou a que tá vazia? A que tá vazia. Às vezes a zoada tá muito grande, mas tá vazio. Tá vazia. Aí como percebe, Pai do Senhor, Bispo Adriano, quando percebe que o público não está interagindo muito, aí ele, vou usar a manobra. Aí ele começa a dizer que está vendo um anjo. Ai, meu Deus do céu. É por isso que o diabo tem raiva de mim, irmão. Eu falo, irmão. Doem quem doeu, eu falo. Não adianta. Enquanto eu tiver vida, eu vou abrir essa boca grande aqui e falar o que a Bíblia realmente ela diz a mim e a você. E primeiro ela vem aqui, ó. A espada de Efésios. A função dessa espada aqui é cortar. E os cortes dela às vezes sangra. E dói. E por doer, alguém sente. Aí sai correndo igual um touro brabo, desembestado, no mundo afora. Porque cortou. Porque a função dela é cortar as raízes de todos os males. Não deixe de pregar o evangelho verdadeiro por causa de ninguém não, irmão. Não deixe de cantar por causa de ninguém não. Louve, adore a Ele. Busque a Ele de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Mas vem buscando ao Senhor, vem cavando teus poços. Uma hora o céu vai se abrir. Agora, não te envolve com essas coisas do mundo, não. Que é passageira. Houve a transformação na vida daquele homem por intermédio da palavra. Eu fico me lembrando das coisas, irmão. Eu começo a rir. Eu vou encerrar agora. Um rapaz que ele pregou para mim pela primeira vez, era meia-noite de um domingo. Eu no meio da rua e tinha ele e mais dois irmãos conversando na esquina. Sabe aqueles irmãos que quando acaba o culto eles ficam conversando, se esticam até meia-noite. Aí eles viram eu passar e me chamaram, né? Aí teve um que foi bem ousado mesmo, entregou o rolo lá, não quis nem saber. Aí até a data de hoje, esses anos todinho. Quando eu chego na igreja, ele me vê e fala, mal festa, aperta a mão dele. Aí ele, aí, ó. Aí toda vez que ele me vê, aí, ó. Tava com o revólver na cintura, Jesus quebrou ele, começou a chorar. Hoje em dia é um santo homem de Deus. Eu me alegro muito. Ele sempre fala, irmão, quando me vê. Toda vez que ele me vê, ele chama, quando acaba o culto, ele, irmão, lembra daquele dia? Eu digo, foi por intermédio da sua vida que Jesus me alcançou.
Então, irmãos, a palavra de Deus é que muda. O resto é conversa fiada. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Irmã Luísa, muito obrigado. Amém. Quero lhe pedir desculpa por esse longo tempo que a gente marcou a live e nunca saía, mas hoje saiu. Para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Tá tão certo a sua palavra aqui, Pai. Seu feito entregando, Pai. Oh, Deus está no controle. Obrigado, Senhor, do começo até agora, Pai. Eu te agradeço aquele que está escutando aí, Pai. Aquele que vai escutar depois, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Você está no controle de tudo, Pai. Senhor Elias, eu falo conosco aqui nesse lugar, Pai. Do começo até agora, Pai. Eu entrego a tua mão, todo cego, em nome de Jesus. Cada um está aí, Pai. Em nome de Jesus, vai dando vitória, vai agindo, vai curando, vai batizando, cheiro cada um, Pai, agora. Agora, Senhor, nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, é a tua presença nesse lugar, Pai. É a tua presença, Senhor, nesse lugar, Senhor. Está no controle de tudo, Pai. Obrigado essa noite, uma noite de palavra, uma noite de já eu recebi, não recebi a palavra, Pai. Pego na tua mão. Cada pedido de oração, cada mulher de Deus, jovem, adolescente, cantor do Senhor, cantor do Senhor, Pai. Eu te agradeço, nós só temos um Pai que está no céu, Jesus. Noite abençoada, dá uma noite de já, Pai, na minha vida. Todas minhas, Pai, vai dando vitória. Eu quero, Senhor, eu estava fazendo. E eu quero ser, eu vou cantar o hino da vitória. Do outro lado, sei, coisa grande. Ai, em nome de Jesus, Moisés, cantou do outro lado. E eu vou cantar do outro lado. Pai, sou Senhor, e Pai, eu te agradeço que cada você deixou a palavra aqui, e aqueles que estão vivos escutou a palavra, e aqueles que vai escutar depois, Pai, é a tua presença. Esse vocês. O Jesus vai tudo bem. Em nome de Jesus. Fica na paz, uma noite abençoada. Amém. Paz do Senhor.